Olá, boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso webinar Seja Antirracista, o quarto webinar da série. Eu sou a Márcia Silveira, diretora de comunicação e articulação aqui no Sistema B Brasil, e hoje eu estou recebendo a turma maravilhosa da Farm. E eu queria primeiro pedir desculpa para vocês, a gente começou aí com uns bons minutos de atraso, a gente teve um problema super técnico, eu acho que tinha muitas mulheres poderosas e o webinar não estava aceitando, estava ficando nervoso, mas agora sim a gente já está aqui on. Eu estou aqui com a presença do time da Farm e eu queria contar um pouquinho para vocês quem são elas e por que elas estão aqui hoje. Eu estou aqui com a Head de Marketing da Farm, a Tassiana Abreu. Eu estou com a líder do GT de Cultura Organizacional no Comitê Étnico-Racial da Farm, que é a Lívia Lino. E estou aqui com a especialista em diversidade e influencer, Carolina Sodré. Todas elas fazem parte da gestão, né, antirracista que está acontecendo na Farm, e a gente está aqui para bater um papo, né, sobre como criar uma cultura organizacional antirracista nas empresas, né? Isso tudo tendo como mote o nosso manifesto Seja Antirracista, que é um manifesto que nasceu há 5 meses, numa coalizão muito especial feita pelo Instituto IDBR, né? Instituto Identidade do Brasil, junto com o Capitalismo Consciente e junto com o Sistema B, que se reuniram e resolveram realmente, ali diante dos manifestos que estavam acontecendo no meio do ano, decidiram se reunir e criar algo muito mais forte e tangível nessa conduta, né, nessa luta que a gente tem pelo movimento antirracista. Então, foi criado um manifesto, o Manifesto Seja Antirracista até agora, ele já recebeu 381 assinaturas, né, sendo que metade dessas assinaturas, 49%, elas estão sediadas em São Paulo, e 80% delas têm lideranças que se reconhecem como pessoas brancas, né, uma prova de que essa luta é de todos. Dessas 381 empresas, 46 empresas são do Sistema B, entre elas marcas como a Pence, Ben Jerry's, The Body Shop, e ainda temos muitas outras pessoas para atingir, né? A gente precisa, assim, fazer com que esse manifesto ele seja descentralizado do eixo das corporações ou do eixo das empresas que já estão ligadas ali ao IDBR, empresas que já estão ligadas ao Sistema B e ao capitalismo consciente, e explodam, assim, para todas as empresas do Brasil, né, que assinem esse manifesto e façam, assim, como uma forma de realmente luta por uma sociedade mais igual, mais igualitária, enfim, para todos, né? Todo mundo sai lucrando com isso. Além das empresas, as pessoas físicas também foram e são estimuladas a assinar o manifesto. Até o momento, a gente já tem quase 43 mil assinaturas, né, de pessoas físicas, entre pessoas famosas, pessoas anônimas, e ao fazerem isso, elas também se comprometem em se educar sobre essa temática racial, apoiar as pessoas negras nessa causa, denunciar o racismo e dissociar essa trajetória única dos negros, né, com esses casos de racismo que não fazem bem para ninguém, para a sociedade nenhuma. As empresas, elas têm ainda fazem uma prestação de transparência, né, dos seus programas de diversidade. Então, elas são estimuladas a publicar quantos negros têm em cargos executivos, as metas de empregabilidade para negros, programas de educação racial para seu quadro de funcionários, né? E é muito importante que as empresas liderem as ações antirracistas. As ações antirracistas, elas são fundamentais que elas sejam construídas em ambientes como escolas, empresas, nos grupos, né, para que realmente ela consiga ali ter uma sociedade muito menos preconceituosa e oferecendo oportunidade para todos. Lembrando para vocês que o Manifesto Antirracista, para você assinar, basta acessar o site www.sejaantirracista.org e também seguir as nossas redes sociais, no Instagram, @sejaantirracista, manifestosejaantirracista.br. Tá certo, gente? Então, hoje eu vou começar aqui o papo com essas 3 maravilhosas e de uma provocação muito especial, assim, que eu queria saber, a Farm, ela já tem uma ligação, né, já está
com o Instituto IDBR já há 2 anos, numa jornada aí de gestão antirracista. Então, eu queria entender, assim, começando pela pela Tassiana, né, qual foi a iniciativa que deu start para essa jornada de vocês de 2 anos já, né, e contar um pouquinho de como ela vem se sucedendo. Gente, eu acho que a Tassi caiu. A Tassi caiu. Mas eu posso introduzir um pouco enquanto ela não volta. Então, vamos. Então, esse trabalho começou há 2 anos atrás, né? Foi quando eu recebi o convite. Ah, Tassi chegou. Aí. Probleminhas técnicos tem disso. Isso. Voltei. Voltou na hora, Tassi. Cadê? Mas você pode ir começando ali, a Tassi vai completando. Tá. Então, quando eu recebi o convite, né, para fazer parte dos comitês de diversidade, foi muito numa imersão da nossa equipe, né, que a gente tinha que falar sobre o que a gente sentia falta e o que a gente gostava na Farm, e eu trouxe que eu sentia falta de diversidade, né, e nisso a Tassi me fez esse convite, que já vinha também no projeto dela de sustentabilidade, né, porque a diversidade é um dos pilares. Então, tudo começou ali... Aí, tudo certo? Tudo certo, Tassi. Vai, Lívia. Continua, Lívia, que a Tassi pega... Então, aí tudo começou, né? Como a diversidade é um pilar da sustentabilidade, a Tassi traz o empreendedorismo, né? Muito pautado no viés da sustentabilidade. Ela fez o convite para a gente começar os comitês. E aí começou essa gestão a caminho dessa cultura cada vez mais antirracista. Uhum. Então, Tassi, eu queria saber, assim, exatamente o que motivou essa tomada de decisão na Farm, uma gestão antirracista, e como foi sendo toda essa trajetória, né? Se você puder contar para a gente, assim, como é que foram as decisões, passo a passo, essa construção que vem se tornando sólida a cada dia. Combinado. Primeiro, gente, desculpa que eu caí e voltei. Marcinha, eu vou voltar uns 4 anos atrás, que foi quando eu entrei na Farm, e eu lembro que, assim, logo nos meus primeiros meses de trabalho, a gente teve um episódio com uma estampa chamada Rua do Mar, que foi considerada uma estampa racista. Uma foto de uma menina usando uma blusa com ela. Foi feito até um comparativo da estampa com uma outra estampa da Maria Filó, que também tinha sido considerada racista, e isso, assim, pegou a gente muito forte, porque, primeiro que a gente, de fato, não tinha essa leitura interna dessa estampa, né? Era uma estampa preta e branca, toda traços pretos, fundo branco, uma cena que tinha uma igreja colonial, mas tinha carros, tinha gente jogando capoeira, mas tinha gente lavando a roupa na bacia, tinha uma série de cenas de um possível cotidiano que a gente vê, né, no nosso imaginário, no interior do Brasil, nas cidades, enfim, que tem igrejas coloniais. O Brasil ainda tem essas igrejas, né, por todos os cantos, e a gente não tinha tido essa leitura interna. E aí, quando aconteceu essa comunicação, né, que foi até uma pessoa que depois eu conversei bastante, que foi o primeiro a divulgar a estampa como sendo uma estampa racista, a gente falou, para tudo, primeiro assim, né, basta um, né, não tem essa de achamos, não achamos, alguém achou, logo né, vamos partir desse princípio. E isso levou a gente a uma reflexão interna muito grande, assim, primeiro de processos, porque aí, obviamente, a gente fala, então vamos olhar a nossa diversidade interna, né? Porque se eu, mulher branca, não percebi e passou a mim, como é que tipos de olhares e que tipos de visões a gente precisa ter no time para que alguém possa levantar a mão e falar, olha, não me bateu bem, né? Olha, eu acho que aqui a gente eventualmente pode estar relembrando um momento histórico do Brasil sem a estampa ter nascido para isso, mas que pode
gerar algum tipo de interpretação ou de lembrança de uma época que a gente não quer lembrar, né? Ou não queremos lembrar dessa forma. E eu acho que foi daí que tudo começou, assim, de verdade, né? Assim, esse movimento de reflexão interna, da gente entender que a gente queria, então, sim, mexer nos nossos processos, olhar para dentro, olhar para o nosso quadro, para a nossa diversidade e fazer um trabalho profundo de, se somos uma marca que quer representar o Brasil, que a gente comece representando o Brasil pelo nosso próprio quadro de funcionários e daí essa construção seja um processo evolutivo, né? Então, eu acho que tudo, assim, na minha história Farm, tudo começou daí, né? E como diz a Luana, do IDBR, ou é pelo amor ou é pela dor. E acho que, infelizmente, as marcas, muitas, né, para tomar esse tipo de atitude, realmente fazer essa virada de falar assim, não, basta, não queremos, então vamos mudar essa cultura. Crises acontecem e a gente acaba aprendendo em função das crises. Mas de lá para cá, acho que a gente tem traçado uma jornada muito bonita, evolutiva, né, nessa luta antirracista. Isso aqui é interessante, né? É que é realmente pegar de um ponto do estopim e realmente traçar ali a mudança, né? Já que aconteceu, então vamos fazer o melhor caminho, da melhor forma. E aí eu queria entender com você, assim, porque a gente, quando tem o Manifesto Seja Antirracista, uma das etapas super importantes é o autorreconhecimento do seu time, olhar para dentro de casa, fazer um censo, fazer aquela contagem, né? Onde estão os negros da minha empresa? Eles estão na base da pirâmide, no topo? Vamos reconhecer esses caminhos e fazer com que a gente entenda. Eu queria saber se vocês fizeram esse censo, como é que vocês foram tomando esse conhecimento até a chegada do Mabib, a chegada da Aline, e assim, a completar esse time e espelhar isso para a consumidora, porque é um varejão, enfim, né? É algo que está todo mundo ali, de alguma forma, tendo um contato e olhando e começando a cobrar, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho dessa trajetória até a chegada delas, e aí eu queria ouvir o ponto de vista delas também. Eu acho que depois desse episódio a gente, de fato, olhou muito para dentro e começou a amadurecer, né? Então, primeiro, reconhecer que a gente precisava de ajuda, né? Precisamos de ajuda para desaprender e reaprender, para evoluir o nosso olhar, para entender o que é de fato, né, quebrar uma série de pré-concepções que a gente vai absorvendo do mundo e ter muita clareza do que a gente quer mudar. E aí foi aí que a gente começou a buscar o IDBR, foi aí que a gente começou a amadurecer a ideia dos comitês, de entender que, cara, temos diversidade interna. Então, onde estão essas pessoas? Né? E a Lívia, acho que pode falar muito desse processo, porque ela estava lá desde o começo dos nossos comitês. A gente, de fato, criou os comitês no início de 2019, a gente começou a se aproximar do IDBR em 2018, criamos os comitês em 2019, abrimos as chamadas internas, né? Porque a gente falou, esses comitês eles têm que nascer da gente, daqui. Então, a gente abriu inscrições para 4 comitês, um de mulheres, um de igualdade racial, um LGBTQIA+, e um de pessoas com deficiência. E 2 se formaram, assim, com potência, né? Assim, com gente de diversas áreas, com muita voz ativa, participação, que foram o Comitê de Igualdade Racial e o LGBTQIA+. Chamamos madrinhos e padrinhas para esses comitês, porque a gente partiu desse princípio, né? Precisamos de ajuda, então o IDBR está com a gente junto com o Comitê de Igualdade Racial desde o início de 2019 e fazendo muitas ações, eu acho que primeiro de sensibilização e letramento até a gente chegar no censo, né? O censo, de fato, a gente rodou no final de 2019. Agora, início de 2021, a gente vai rodar pela segunda vez, exatamente para entender o que a gente já conseguiu evoluir, né, numericamente. A gente, de fato, tem uma composição étnico-racial, eu diria que
ainda muito aquém do que a gente gostaria do ponto de vista de diversidade. A gente, dos funcionários, 40%, um pouquinho mais de 40%, se autodeclara preto ou pardo. Mas quando a gente vai olhar para onde eles estão, a nossa mais alta hierarquia antes da chegada da Carol e agora da Rachel eram as gerentes de loja. Então, em loja, a gente tem líderes, mulheres, negras todas, mas a gente não tem a nível de coordenação e gerência e diretoria e para cima, pessoas negras em posições de liderança. Isso é uma coisa que a gente está muito com vontade de mudar, né? E aí estamos começando, acho que dando os nossos primeiros passos aí, com a chegada da Carol, com a chegada da Rachel para o nosso conselho, e abrindo vagas, abrindo portas, abrindo esse diálogo também, né? A gente aprendeu muito com o IDBR, a Lívia pode contar um pouquinho do fórum, nossa participação no fórum, de se colocar como uma marca empregadora que está nessa jornada, né? Ser acolhedora, aprender a acolher a diversidade em todas as suas formas, em loja, no escritório, no processo seletivo. Então, acho que a Lívia pode complementar aí um pouquinho com a experiência e a Carol falar do que ela enxerga de futuro aí para gente. Isso, eu acho super importante a Lívia falar, porque como ela é do GT, né, assim, as pessoas falam, formou-se um GT, mas o que acontece dentro do GT? Como é que é o GT por dentro mesmo? Como é que é a rotina de um GT? Como é que é as relações que esse GT cria dentro da corporação? Explica para a gente, Lívia, por favor. Claro. Então, assim, a gente começou muito sem entender qual formato nós teríamos, né? Nós procuramos em outras marcas, enfim, mas nada que a gente de fato se identificasse para replicar. Então, foi tudo muito orgânico, até que conseguimos chegar nesse formato de GTs. Hoje nós temos o de cultura organizacional, que eu sou líder, e o comercial, que é bem focado no time de loja. E o GT ele tem muito um lugar de esses colaboradores, né, de forma voluntária. Eles dedicam horas semanais, então cada um entende também no seu horário, né, o quanto ele pode dedicar, e nós definimos objetivos. Então, começamos o ano de 2020 sabendo qual objetivo nós gostaríamos de ter até o final. Então, a gente, a partir desses objetivos, consegue traçar planos de ação, de fato, para conseguir realizá-los, né? E eu acho que é muito importante esse papel, porque é um trabalho de formiguinha, né? Então, ter pessoas que estão dentro da empresa, trabalhando em parceria com o IDBR, tem sido muito importante. Assim, eu acho que a Tacita falou, né? A gente procurou ajuda, porque, de fato, quando você é uma empresa e você reconhece esse problema, você precisa de uma pessoa de fora especializada nisso para trazer o conhecimento, né, de certa forma. Então, hoje eu vejo que o nosso trabalho muito forte nesses 2 anos tem sido letramento e tem sido sensibilização, porque a gente começou num espaço que não se falava sobre isso, não se pensava nisso. Então, não tem como, por exemplo, a gente rodar um censo do nada sem as pessoas entenderem por que é o censo, como eu me autodeclaro. Eu não sei, né? Muita gente tem dúvida, porque realmente a gente não escuta muito sobre raça, né? No televisão, enfim, na comunicação, né, de massa como um todo. Então, é realmente muito importante esse foco em letramento e sensibilização para a gente conseguir partir, de certa forma, de um ponto de conhecimento. Então, eu vejo muito o GT nesse lugar assim, estou dando insumos para vocês entenderem sobre o que estamos falando, né? E, de fato, é um caminho que só tem ida, né? Porque depois que você, enfim, se compromete a pautar a diversidade, pautar a inclusão, não tem como dar para trás, né? Então, isso é maravilhoso e intenso da mesma forma. Então, hoje eu vejo o GT muito nesse forte trabalho, né? Nesses 2 anos de realmente ensinar para as pessoas da Farm, né? E claro que muito no lugar de para quem está disposto, e quem não está disposto vai ter que aprender também em algum momento, porque é sobre isso, né? E a partir do momento que você muda a cultura da marca, não tem como
por mais que você seja contra, você vai ter que seguir, né, naquelas, de certa forma, regras, sejam elas de convivência ou institucionais, assim. Então, eu vejo o GT muito nesse lugar, o de cultura organizacional, que com a chegada da Carol agora vai ser ainda mais intenso, né? Porque a Carol, ela tá no time do RH, então ela tá realmente direto, por mais que a gente tivesse contato. Eu faço publicidade, né? Eu tô no marketing, então eu não tô no dia a dia do Gente Gestão, né? Que é o nosso RH. Então a Carol muito aliada com a gente e também com os times de loja, que tem uma outra dinâmica, né? Então não tem como comparar uma rotina de loja. Eu já fui vendedora, então não tem como comparar a rotina da loja com a rotina do escritório, porque tem a cliente, né, que fala que sofreu racismo e tem a própria vendedora que sofre racismo. Então a gente tem que realmente sempre estar equilibrando esses dois lados e procurando a melhor forma de mudar, né? Tudo isso. Perfeito. E, Carol, com a sua chegada, você sente que esse caminho de estruturação dessa gestão antirracista, ela vai ganhando uma consistência maior ainda? Aí eu queria saber, assim, qual é a tua contribuição com isso, diante de toda essa explicação, porque é uma narrativa, assim, que a gente pode estar... Eu sei que Tassiana pegou uma fase muito difícil, a Lívia já pegou outra fase para estruturar, e você está pegando uma terceira fase junto com a Rachel, mas eu queria entender, assim, esse é um caminho que muitas e muitas empresas no Brasil ainda nem pensaram em percorrer, nem começaram. Então, assim, o peso de tudo que vocês estão falando pode ser até um exemplo muito simples, mas é uma prestação de serviço enorme que a gente faz com esse webinar, com esse discurso, né? E aí eu queria saber, Carol, o que você enxerga aí dessa configuração? Qual é a contribuição que você trouxe aí, que você está trazendo? Então, eu cheguei há pouco tempo numa posição muito de escuta para entender mesmo o panorama, como as coisas estavam acontecendo, qual a forma de conduzir, quanto tempo isso estava acontecendo. Então, assim, já escutando Lívia, Tassiana e as outras pessoas que constroem os GTs e os comitês, eu percebo que, assim, a gente já fez um letramento, a gente já tem uma base para começar. Mas a gente não pode esquecer que o racismo, além de estrutural, ele está nos detalhes. Então, agora é a gente partir para reorganizar, para repensar justamente esses pontos de detalhes, assim, para que a diversidade ela não seja uma questão do tipo, olha, nós estamos aqui, nós precisamos pautar a diversidade porque alguma coisa aconteceu, algum ataque aconteceu, algum problema aconteceu. A gente já tem que estar preparado. Eu costumo falar que a gente precisa trazer as margens para o centro. Enquanto raça no Brasil ainda for uma pauta marginal, a gente tem que cada vez mais trazer ela para a incorporação. Então, é trazer para a espinha dorsal da Farm, para trazer para a instituição. E eu acho que a minha chegada já traduz essa vontade de criar um setor de diversidade, de enxergar de uma forma mais institucionalizada. E esse é o trabalho. Como a Lívia comentou, é de formiguinha, mas a gente já conseguiu avançar. E agora é ajustar os detalhes. Eu penso num futuro, assim, como a Lívia falou, a gente tem que trabalhar em duas frentes, na frente comercial e na frente do administrativo, porque são lugares diferentes, que chegam diferentes nas pessoas, que trazem de forma diferente. Então, alinhando esses dois objetivos, a gente vai conseguir cada vez mais avançar na pauta, até que no futuro não seja uma pauta, seja já incorporado à ideia da empresa, já seja, eu sou de marketing, eu sou do comercial, eu sou da diversidade, não vai ser um a mais, um plus. E aí, pensando no sentido mercadológico, no sentido macro, a Farm, dentro do varejo, é a maior loja do Brasil, né? E ela leva justamente essa ideia da brasilidade para o mundo. E o que é a brasilidade, se não a nossa negritude, a miscigenação, toda a história que a gente carrega, né? Então, a Farm tem uma missão muito importante e eu acho que serve de exemplo. A gente começando a fazer isso, como você citou, Márcia, as outras empresas nem pensam em construir. Então, eu acho que isso vira uma pauta, isso vira, a gente precisa, não tem mais como correr, não tem mais como se esconder desse assunto. Ele sempre esteve aqui batendo na nossa porta, mas agora a gente tem a oportunidade de conseguir trazer esse letramento e aprofundar ele no mercado, trazer para a realidade do consumidor brasileiro, o que também está muito atrelado com essa ascensão da população negra, né? A gente enxerga hoje que preto consome. Então, isso, no sentido mercadológico, também é muito valioso para a gente. Mas eu acho que no sentido total é isso, assim.
Nossa, ótimo. Eu queria saber, assim, já que a gente está falando realmente de uma corporação que tem até um braço internacional, enfim, é uma questão do mundo, né? A gente tem farm em Nova York, né? Eu fui lá, olhei aquela loja linda, enfim, e a gente consegue enxergar que tem uma transição aí muito relacionada a como o ativismo acontece lá e como ele acontece aqui e o que reflete para a gente. Então, assim, vocês acreditam que se a gente não tivesse tido o caso do George Floyd, que aconteceu, acho que também no momento em que estava todo mundo muito em casa, então todo mundo teve a oportunidade de prestar muita atenção no que estava acontecendo, porque o que estava chegando pelas telas era o que era mais importante, já que as pessoas não podiam sair de casa por conta da pandemia. Vocês acreditam muito que esse espelho que acontece fora reflete aqui dentro também? Vocês acham que se não fosse o George Floyd, muitas empresas hoje em dia não estariam olhando, ainda estariam meio que se escondendo? O que vocês acham, né? E a gente ainda teve mais algumas outras trajetórias. Eu diria que a gente tem trajetórias semanais aqui. A gente não tem um descanso. Então, eu queria saber, assim, o que vocês acham assim, disso que ecoa fora e reflete aqui dentro nas empresas. Eu acho muito importante a gente pautar que a história ela é parcial, né? A gente tem um olhar parcial e a gente ainda tem um olhar muito tanto eurocentrado quanto norte-americanizado, digamos assim. Né? Só da gente usar certas expressões, como, por exemplo, eu vou me nortear. O que é o me nortear? Eu buscar o norte, nós somos sul global. Por que a gente busca o norte? Então, dentro do movimento negro, isso também é reflexo. Aqui no Brasil, hoje, a gente vive a 4ª onda do movimento negro e, coincidentemente ou não, ele segue também os padrões que vêm lá de fora. Então, e eu acho também importante a gente falar que as produções audiovisuais que a gente consome são produções, na maioria das vezes, estadunidenses. Então, o audiovisual ele é muito importante para a gente se localizar na situação e a gente se sensibilizar de alguma forma. Então, como a gente está acostumado, desde muito pequeno, a ver a pauta racial vindo dos Estados Unidos, e aí daqui a gente incorpora para cá, eu acho que é natural a gente pegar um fato de lá e internalizar e ver que, assim, olha, eles estão fazendo barulho por isso lá, mas a gente tem muito mais aqui. A gente tem isso e muito mais. Então, eu acho que sim, o caso de George Floyd foi fundamental. E a gente pensando num panorama assim, eu acho que vale muito mais a pena, ao invés de a gente pegar e criticar, mas a gente só foi às ruas porque teve George Floyd e nem foi aqui. É a gente parar e pensar, tá, nem foi aqui, mas foi uma oportunidade que a gente teve para conseguir trazer isso, para conseguir ganhar força, ganhar corpo e poder pensar o que vai fazer aqui, para as nossas realidades. Ótimo. Eu tenho uma pergunta aqui, meninas, do Daniel Tumblenschlack. Ele faz uma pergunta que fala exatamente sobre a questão de ter uma diversidade no conceito de administração. Então, já que ele entrou nesse assunto, eu estava deixando esse assunto para a gente comentar mais para o final, mas eu estou sentindo que é um assunto que é quente, todo mundo quer falar. A entrada da Rachel Maia aconteceu agora, na última sexta-feira, que foi anunciado. É realmente algo de muita relevância para nós, mulheres negras executivas, que recebemos um triplo preconceito, né? O preconceito de raça, de classe, o preconceito de gênero. Então, ter uma mulher que sai e desponta e serve de exemplo é tudo que a gente precisa. Pensar que nós estamos aqui em 3 mulheres negras, 4 mulheres empoderadas, e que daqui a pouco nós estamos nesse caminho também, de preencher o conselho, né, de preencher conselhos deliberativos, de ser exemplo para as próximas gerações. Então, eu queria saber muito qual é a importância de ter a Rachel junto com vocês do Grupo Soma e ter essas decisões top-down acontecendo com uma pessoa negra lá. Tá muda, Tassiana. Eu perguntei se eu posso começar essa, porque eu tenho notícias mais quentes ainda, que surgiram no fim de semana. Opa, breaking news. breaking news. Eu acho que emenda na importância da gente falar e falar alto sobre isso, né? Então, existe uma pesquisa do Instituto Ethos, de 2016, falando aí exatamente do que o Daniel perguntou,
que diz que apenas 8% da composição dos conselhos brasileiros é feita por mulheres. Né? E em 2016, destas mulheres, nenhuma mulher negra. E a gente trabalhou com esse dado, porque era o dado que a gente tinha e acreditava, né? E fomos com tudo para a mídia, né? Para falar, conseguimos... Né, temos aqui, graças a Deus, chegou a hora de transformar essa estatística. A primeira mulher negra a sentar num conselho, numa cadeira de conselho. Inclusive, a Rachel foi capa da revista Cláudia, com outras 3 mulheres maravilhosas, recentemente, puxando essa pauta, né, reivindicando esse lugar, junto com um grupo que chama 101 Conselheiras, que tem exatamente um trabalho, né, de empoderamento de lideranças femininas negras para posições de conselho. E a gente soube pela Folha de São Paulo que eles receberam 2 ligações de 2 empresas falando, não são os primeiros. Temos aqui, uma é a Ocean, que é uma empresa de óleo e gás, de capital fechado, pertence ao Grupo Odebrecht, que nomeou uma mulher negra para o seu conselho em outubro, agora de 2020. Então, também super recente, 2 meses atrás. Olha. E a Petrobras, que também entrou em contato com a Folha para dizer que, desde 2017, possui uma mulher negra no seu conselho. Quando a nossa assessoria de imprensa ligou no fim de semana para falar disso, a gente falou assim, cara, que foda, que massa, que bom! Que honra! Né? Porque, assim, não tem só uma, então temos 3 hoje no país. E aí caiu a ficha da importância de se falar sobre isso. Porque quando a gente foi verificar o dado da pesquisa de 2016, a gente não encontrou essa notícia, né? Ou seja, isso não foi noticiado. Isso, beleza, tá lá no estatuto, na ata do conselho, cada uma botou no seu LinkedIn. Mulheres maravilhosas, incríveis, engenheiras, fodonas. Só que não se falou sobre isso. Né? Então, a importância da gente falar sobre isso para enxergar esse empoderamento, né? E, de fato e de verdade, começar a traçar essa evolução desse quadro, né? E dessas lideranças. Então, eu acho que, Daniel, ainda é super importante. Os conselhos são majoritariamente, né, compostos de homens brancos. Eu acho que não tira o mérito das suas carreiras, das suas competências, dos seus talentos, mas a gente sabe que a diversidade de olhares, de visões, de experiências, né, de histórias, de repertórios, ela é fundamental para uma boa tomada de decisão, né? Cada vez mais. Então, hoje, o nosso conselho especificamente é composto por 7 pessoas, 5 homens brancos héteros cis e 2 mulheres, sendo uma branca e uma negra, e a gente está muito feliz de estar aí ajudando, né, essa pauta tão importante a crescer e acontecer. E é muito importante, na minha visão, que não é uma escolha aleatória, né? Não é um preenchimento de cotas, digamos assim. É a mulher que está preparada para isso. Ela vem da indústria, as indústrias pelas quais ela passou, elas têm muita referência e muita contribuição para o crescimento de uma marca que está, né, fazendo um caminho de se tornar global, né, de realmente ganhar uma relevância global. Então, foi a escolha para a pessoa certa, no lugar certo, né? Isso é muito importante. Como é que você encara isso, Lívia? Estou vendo você aí sorrindo, assentindo, concordando. Você já está aí nessa, né, remando há 2 anos. Como é que chega, não, bate isso em você? Se eu que estou fora bate, né? Imagina para quem está aí. Não, assim, eu acho que para mim bate em 2 lugares, né? Tem muito eu, Lívia, vendo isso se concretizar, né? Então, assim, é o mais alto escalão, né, de uma empresa. Então, é muito sobre saber que tem, por mais que também tenham outras pessoas, né? Tem alguém ali, de fato, que em todas as decisões pauta diversidade e inclusão, e muito também pautada na própria vivência, né? Então, eu vejo muito nesse lugar. E tem um outro lugar para mim que eu vejo, que é até um lugar mais emocional, que
hoje, enfim, né, se a gente for ver, eu estudo publicidade, então se eu for ver propagandas ou filmes, enfim, as pessoas negras estão em lugares muito estigmatizados, né, completamente estereotipados. Então, quando uma criança vê, por mais que ela não entenda, né, talvez o pai explique, ou vê pessoas negras em lugares de sucesso, de poder, ela vê que é possível para ela, né? E até pensando nisso, né, que a Carol falou do George Floyd, na mesma época que teve George Floyd, teve João Pedro. E não comparando dores e perdas, óbvio que não, mas assim, a gente realmente se espelha muito nos Estados Unidos ou na Europa, e eu acho que um grande impacto do George Floyd para as empresas do Brasil, enfim, que é onde eu vivo, onde eu consigo falar, foi ver a branquitude nessa luta antirracista. Então as pessoas falaram, tem brancos na frente de pessoas negras no protesto, né? Então eu também posso fazer parte disso. Então acho que é muito um lugar de não só pode como deve, né? Porque se o racismo existe, é porque pessoas brancas, de certa forma, são racistas, né? Óbvio que generalizando, mas se a gente for falar estruturalmente. Então, acho que quando uma criança, né, vê uma notícia de uma mulher numa superposição de um presidente ou de um líder de uma empresa, assim, eu acho que é inspirador e mostra que ela tem outros futuros, sabe? Outras possibilidades. Porque, infelizmente, a gente está num país que crianças têm sonhos e vidas interrompidas, né? Então, assim, eu vejo notícias como essa, que são super importantes serem noticiadas, como, tipo, tenho esperança, sabe? Se para mim me bate como, tipo, tem um futuro super, enfim, dá para crescer mais, imagina uma criança, porque eu sei o quanto eu não tive essa referência. Então, é como também eu alimento a minha criança e eu vejo que outras crianças estão cada vez mais empoderadas, né, e tendo noção de si, enfim, se impactam, se espelham e veem que elas têm outros futuros, né? Então, eu vejo muito nesses dois lugares, assim. É realmente uma realização muito grande. E eu acho que essas vitórias, né, como se fossem nossas também, né? Eu acho que ela tá ali não só por ela, como por todas nós, assim, enfim. Então, eu vejo muito nesse lugar. E, Carol, como é, assim, a importância de ter esses espelhos, historicamente? Se a gente vem de espelhos tão, né, tristes, que a gente teve histórias tão difíceis, que a gente vem lutando por reparação nas escolas, reparação no governo, reparação nas empresas, enfim. Quando você vê uma tomada de decisão como essa, como bate para você? Bate no sentido da educadora, historiadora que há dentro de mim, e é pensar que, assim, a nossa geração não vai acabar com o racismo, isso já está dado. O que a gente está fazendo hoje é construir para o futuro. Então, só de pensar que hoje, essa notícia, esse processo, daqui a 10, 20, 30 anos vai servir, como a Lívia falou, para não só inspirar crianças, enfim, mas para educar olhares. A gente está educando olhares, a gente está mostrando, nós, pessoas negras, estamos mostrando como devem nos tratar, como a gente vai aceitar a partir de agora. Então, é uma questão de imposição e é uma questão de que daqui, num futuro próximo, a gente está construindo uma base que a gente possa trabalhar. A gente está construindo uma equidade racial, que a partir disso a gente tem muito mais para construir. Então, hoje eu enxergo a raça como uma pauta de uma militância que está exausta, cansada, que não aguenta mais, mas que sabe, tem a esperança e o brilho no olhar de que daqui a um tempo isso tudo vai ter um resultado mais automatizado. A gente, como eu falei, está saindo das margens e tomando os centros. Então, esse é o processo, sabe? Para mim, bate dessa forma, assim, não é só uma notícia, não é só um detalhe, é um grande acontecimento. E é como a Lívia falou também, outras meninas, outras mulheres negras vão conseguir pensar e falar, se ela pode, eu posso. Não vai se ver só naquele antigo lugar comum que era colocado para a gente, né? Isso mesmo. Ótimo. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, acho que a gente está já avançando no tempo, mas eu acho importante que a gente veio aqui para falar de cultura organizacional. E cultura organizacional, ela vai batendo em várias situações que não são só demandadas pelas ações práticas, né? Que a empresa vai tomar. Agora a gente vai mudar isso, agora isso vai ser assim. Agora o nosso processo seletivo vai ser modificado dessa forma. Agora a gente vai ter ali
um outro olhar para outros tipos de feriados, outros tipos de trazer as culturas ligadas às pessoas para dentro da marca. Enfim, mas eu queria entender, assim, uma das perguntas aqui, uma pergunta muito interessante que já passou aqui por mim, mas quando um caso de racismo acontece internamente, seria muito interessante que vocês falassem, dessem um exemplo de como isso é resolvido, um caminho, porque isso serve de exemplo para muitas corporações, né? Quando você começa a colocar muitos negros para dentro, existe algo que bate assim em algumas pessoas, né? Não generalizando, mas de que, nossa, estão roubando meu queijo aqui, meu espaço, né? Mas espera aí, né? Então, assim, essa condição de acontecer isso dentro de uma loja, que é de ponta, você está ali com aquela colaboradora, né, toda pronta, bem treinada, para receber aquele cliente que chega e realmente faz uma situação difícil acontecer. Como é que é endereçado isso? Enfim, a gente já sabe realmente, a pergunta é da Helena Hubner, né? E aí a gente já sabe como isso acontece quando é o contrário, mas a gente queria saber quando realmente a colaboradora sofre esse tipo de ação. Quer começar, Lívia? Posso, claro. Então, esse é uma pauta até que tem sido bem latente, porque eu acho que é sobre isso, né? Quando a gente começa a levar o letramento, então, palestras, materiais educativos, porque, de fato, é uma reeducação, né? A pessoa também se sente confortável, não confortável, mas se sente confiante e segura de reportar, né? Porque não é todo mundo que tem coragem, porque pode ter medo da empresa, enfim, fazer alguma ação quase negativa, né, com essa pessoa que reportou. Então, conforme estamos letrando as pessoas, a gente está recebendo algumas denúncias. Então, a gente apura os casos. Nós tivemos, inclusive, um caso recente, que essa vendedora, né, ela reportou para um integrante do GT Comercial. Então, a gente conversou com toda a equipe. A responsável pelo ato de racismo foi, inclusive, desligada da empresa. Então, assim, claro que isso é muito recente para a gente, né? Então, mas, assim, é importante a gente fazer isso para as pessoas entenderem, gente, não tem como tolerar, sabe? Racismo é crime, não, a gente não tolera crime, né? Se fosse um roubo, não ia ser tolerado. Então, com racismo também não vai ser diferente. Então, eu acho que tem dois lugares, né? Tem desse funcionário criar coragem e se sentir seguro. Então, o comitê também tem muito esse lugar, né, de um emocional e um laço mesmo, porque não é fácil, né? Eu acho que quem sofre qualquer tipo de, enfim, situação dessa, abuso, sabe como é difícil verbalizar isso. Então, é esse lugar da gente passar a segurança para esse colaborador e, na sequência, falar com quem for necessário e tomar as medidas que, de fato, forem necessárias, sabe? É intenso. Intenso. Porque acaba que não tem uma receita, né? Porque cada caso é um caso, então é só sentindo. Mas nós tivemos essa situação recente e o resultado foi esse. É uma gestão de crise, né? Pode falar, Tassiana. Tá no mudo. Tassi, tá no mudo. Não. O microfone em cima, ele fica azul. Agora foi? Foi. Agora foi. Boa. Só complementando, que acho que tem um ângulo interessante na pergunta da Helena, que é quando é uma relação cliente-vendedora também, né? E assim, a gente recebe em média 30 mil clientes em loja todos os dias. E é impossível a gente controlar quem está entrando na loja, né? Então, e a gente sabe que a gente vive num país que sim, né? Temos o presidente que temos, então existe racismo aí sim. E recentemente aconteceu casos de clientes com vendedoras, como a Lívia falou, e foi muito legal conversar sobre isso com o Marcelo, que é o nosso CEO, né, sócio fundador da Farm, porque ele falou, sim, seguinte, se tiver que chegar ao ponto de chamar a polícia, a gente vai chamar a polícia, né? Então, acho que assim, a gente também amadurecer enquanto marca, de ter muito claro para todo mundo que trabalha para a gente que isso não vai ser aceitado, né? Assim, a gente não vai botar panos quentes. E eu acho que
um trabalho muito de empoderamento também, né, das nossas próprias vendedoras e do time que está em loja, se sentir confiante e seguro para isso. Muito Elas importante. pediram, e a gente está fazendo agora, os comitês acabaram de aprovar uma bandeira que a gente vai botar em todas as lojas, com um texto, sendo muito claro, assim, olha, todos são bem-vindos aqui, a gente acolhe e abraça a diversidade e não toleramos nenhum tipo de preconceito ou discriminação no nosso espaço, né? Então, eu acho que isso é importante, porque isso também dá para o time que está em loja essa segurança, né? Do tipo assim, olha, desculpa, olha ali na parede, né? Temos aqui uma bandeira, te convido a ler e, de repente, repensar a sua atitude, né? A forma como você está falando com a nossa vendedora. Se você quiser ser bem atendido, você vai ser muito bem atendida, mas não dessa forma, não falando desse jeito, né? Então, eu acho que é uma mudança radical mesmo de cultura e de dizer basta, né? Chega, não mais. Passou. Vamos mudar. E nós realizamos também uma cartilha, né, bem direcionada para o comercial. Ai, que ótimo. Então, isso é um bom exemplo também para dar. As pessoas querem ouvir como. Qual é o como? Nós fizemos essa cartilha como se fosse um PDF mesmo de apresentação, então trazendo valores da marca, e assim, desenhando. Pode fazer isso, não pode fazer isso. Também nesse lugar didático. Então, se acontecer tal situação, as consequências são essas. Então, tem que dar insumo, sabe? Porque aí não vai ter justificativa, né? Então, você já tem a cartilha. Igual existe manual do consumidor, uma cartilha, né? Que estamos ainda precisamos fazer isso. E vamos fazer enquanto for necessário, né? Então, é importante também, porque as marcas têm cada vez mais o papel também de educar o cliente, né? Então, você educa o seu cliente sobre o consumo, você educa o cliente sobre onde jogar seu lixo. Então, você vai educar sobre como agir, né? Com todas as pessoas, né? Que para alguns isso acaba parecendo educação básica, mas não é, né? Não tem como a gente tomar isso como verdade. E a gente começou a fazer uma inclusão muito legal de trans também. E a gente está sentindo também essa necessidade de educar as pessoas sobre como lidar com diversidade de gênero, né? Que é um trabalho que o Comitê LGBTQIA+, vem desenvolvendo. E entendendo toda a interseccionalidade que existe nessas pautas, né? Muito interessante falar de interseccionalidade. Queria que a Carol até falasse um pouquinho para a gente, porque o caminho de uma cultura, ela vem muito dessa questão, né? Que Tassiana colocou para a gente aqui, da indignação. Então, assim, você toma o ponto da indignação de que isso não pode acontecer, nem que eu tenha que chamar a polícia, e quem grita isso, grita alto e tem poder para gritar isso, e vem também de uma ação imediata, que é realmente estabelecer um lugar de ouvidoria, uma cartilha, ações rápidas e imediatas para que realmente essa cultura ela dê o recado certo. E aí eu queria que você falasse um pouco, Carol, sobre isso, como é assim, o fluxo de uma cultura antirracista dentro de uma empresa, quais são as bases que ela tem que ter, e exatamente contar para a gente o que Tassiana falou agora há pouco, realmente sobre envolver e ter ali os consumidores e os clientes envolvidos, sabendo que, olha, aqui é uma empresa que tem essa bandeira. Olha aqui, ó, eu estou colocando aqui, ó. A gente não tem uniforme, as vendedoras não usam uniforme. Cada uma tem seu estilo, cada uma tem o seu cabelo, cada uma tem o seu jeito de ser e de conquistar o seu cliente, e muito a cara da marca, mas aqui, a gente está aqui, ó, a gente tem essa bandeira aqui. Esse símbolo, os simbologismos ajudam nessa cultura? Como é que isso acontece? O que você acha disso? Cultura é construção, né? E não é uma construção fácil, não é uma construção rápida e muito menos simples. Então, é a gente, primeiro, usar a nossa comunicação e o poder que a gente tem para não só comunicar, mas como chocar também, né? A cartilha tem esse viés educativo de educar o olhar, de mostrar para o consumidor como ele deve entrar na loja, com que postura ele deve entrar na loja, mas também ele tem que entrar na loja e encontrar uma cultura que esteja de acordo com aquilo que a gente está passando para ele.
O consumidor, ele sabe diferenciar a empresa que está sendo oportunista da empresa que realmente está se desconstruindo, está transformando uma cultura organizacional. Então, transformar a cultura não é só transformar discurso, é transformar métodos. E por isso a cartilha é importante, cartazes são importantes, por isso é importante a gente também pensar em planos, em ações de... Gente, me fugiu a palavra. Afirmativas? Não, de plano de carreira, perdão. Plano de carreira. Ações de plano de carreira para mulheres, por exemplo, que estão na base do nosso sistema, porque não adianta só a gente pegar e contratar pessoas que estão acima. E as mulheres que estão na base, as estoquistas, as mulheres dos serviços gerais, por que não um plano de carreira para elas também? Por que não mostrar que elas podem fazer parte da nossa cultura? Elas não estão à margem, elas não estão à parte dessa cultura. Então, mudar a cultura, ela engloba o todo, não engloba só o discurso, como eu falei, e as cartilhas são um começo, mas é um começo de dentro para fora, né? A gente não pode começar de fora para dentro. É mudando as nossas estruturas, o nosso olhar, o nosso entendimento de diversidade, e aí pautar a interseccionalidade, e aí pautar onde que isso aperta, em que intensidade que isso aperta para a gente conseguir levar para fora. Então tem sempre que ser um movimento de dentro para fora. E complementando um pouquinho a Carol, agora me veio muito na cabeça você falando, Carol, o documentário do Emicida que eu assisti agora, outro dia, e a importância do espaço, né? Quando ele fala do municipal, e Luana e DBR batem muito nessa tecla também, quando levam o prêmio, sim, a igualdade racial para dentro do Copacabana Palace. Então, assim... longe de comparar a Farm ao Teatro Municipal e ao Copacabana Palace, mas é um pouco desse lugar também, de mostrar assim, olha, você pode estar aqui em qualquer lugar, em qualquer andar, né, dessa estrutura que você queira e sonhe, porque temos outras pessoas como você que estão ocupando esses espaços. Eu acho que por isso que a gente tem batido tanto na tecla da inclusão, da liderança, né? A gente precisa mostrar que em todas as camadas da empresa, em algumas a gente já está mais diverso, outras a gente precisa melhorar, mas assim, eu acho que a grande luta desse ano vai ser liderança, porque a gente consegue dar esse efeito, né, de inspiração, de reconhecimento, de falar assim, olha, se ela tá, se ele tá, eu também posso, eu também consigo, se eu me dedicar. Oferecer os caminhos, né? Ser ocupado, abrir o espaço e mostrar que ele pode ser ocupado. Criar, né? As nossas próprias referências, né? Isso. As referências dentro do time. Então, falando em referências dentro do time, vocês são profissionais de marketing, de marca, profissionais que estão aí ligados à publicidade, à venda, né? A gente tem uma da publicidade, uma rede de marketing, a gente tem uma influencer também. Então, a gente consegue entender que vocês sabem o quanto isso é bom, né? É lucrativo ser diverso, né? Quando a gente realmente faz essa diversidade acontecer, é bom para a empresa. Eu vou dar um depoimento muito especial, porque eu venho de um negócio que tem um viés, que sempre teve um viés muito nichado, voltado para negros. Trabalhei muito tempo nessa empresa, né? E ali você consegue enxergar que quando você realmente faz algo muito genuíno, verdadeiro para o teu público, que está no DNA da marca, por mais que tenha alguns vieses dentro do seu público, porque nenhum negro é único, os negros são muito diversos dentro da sua negritude, mas que você consegue realmente ser transparente ali com o teu consumidor. E aí eu queria saber, Farm, como isso bate na Farm com esse manancial de consumidoras que estão ali envolvidas nas suas nuances? Isso, a gente não está atraindo e conquistando todo mundo que a gente pode. E aí eu acho que um exemplo muito, assim, 2 exemplos bem concretos que a gente tem recentemente nesse lugar. Um foi o lançamento do GG, que aí a gente está falando de inclusão de corpos, né? E a gente vê que, cara, assim, bombou num grau que sim, é lucrativo, marcas do Brasil, façam GG. Mas assim, não é façam GG, né, assim, superficialmente, mas assim, estudem a mulher brasileira. Né? Estudem o corpo dela, planejem, projetem, criem para ela,
né? Para quem tem quadril, para quem tem bundão, para quem tem peitão, para quem é magra, para quem é gorda, para quem é alta, para quem é baixa, somos essa diversidade. E a gente não consegue encaixar todo mundo numa modelagem padrão. Então, eu acho que essa foi um grande avanço. E eu acho que uma parceria que a gente fez recentemente, que foi muito legal, com o Alberto Pita, que é um artista baiano, que é pioneiro na estamparia baiana-africana. A gente fez toda uma coleção em homenagem à Bahia, né, maior estado negro do Brasil. E a gente foi muito cuidadoso e muito responsável e muito respeitoso, né, ao fazer essa coleção e incluir a Bahia em tudo que a gente fez dela, né? Assim, do casting à fotografia, às parcerias, ao estilo, ao lançamento, envolvendo o povo baiano. E assim, a coleção foi um sucesso, super bem recebida. E eu acho que é isso, eu acho que talvez a palavra-chave dessa história toda seja o respeito, né? Fazer com respeito, fazer honrando tudo de simbólico que tem dentro dessa diversidade. Ótimo. Fazer de forma profunda, né? E só se complementando o que você falou, Salvador não é só a cidade com maior negros do Brasil, é a maior cidade, tem a maior quantidade de negros fora da África no mundo. É a cidade com maior quantidade de negros fora da África do mundo. Então, a gente tem alguma coisa aí, a gente tem uma potência aí. Foi muito importante essa coleção conseguir captar essa potência e colocar as pessoas de lá como protagonistas, e não como pessoas que a gente buscou uma parceria, uma mera parceria, um mero apoio. Não. Eles foram as cabeças pensantes e a Farm girou em torno. Então, isso é muito importante também. Esse processo de imersão na diversidade, né? Exato, não olhar como consumidor, né? Você fala assim, não, é lucrativo incluir? Eu acho que vai ser sempre lucrativo incluir. Mas eu acho que não é olhar para assim, beleza, agora eu vou vender para mais uma pessoa, vou fazer aqui um marketing, né? De uma ação de marketing para isso. Não, incluir a pessoa em todo o processo, inclusive para chegar no consumo, e esse consumo partir dela. Né, falar assim, eu gostaria de vestir isso, eu gostaria de comprar isso, porque isso me representa, porque está alinhado com os meus valores. A gente recebe, inclusive tinha num post, acho que do movimento antirracista, um comentário que eu até respondi, falando de preço. Né, tipo, como é que a Farm quer incluir a nós, a população negra, com esses preços absurdos e excludentes? E aí eu tentei explicar um pouco a questão do preço, que assim, hoje a gente tem o melhor preço que a gente pode ter. E a gente está muito no limite do nosso preço, considerando o custo do Brasil e todos os nossos custos de estamparia, de produção, de criação, etc. Mas onde a gente quer atuar? A gente quer atuar no empoderamento econômico, né? A gente quer poder incluir, gerar emprego, fazer toda a cadeia para que esse preço seja possível e não excludente. Né? Então, eu acho que é muito rica essa conversa, porque é isso, é olhar o ser humano na sua totalidade, né? No seu empoderamento cultural, econômico, do consumo, de tudo, né? E não apenas como um consumidor, que acho que foi isso que foi o sucesso, né, desses projetos também. Isso. Eu vou encerrar pedindo para vocês, eu avancei uns minutinhos, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, peço licença para a nossa audiência, mas o papo está muito rico, está muito bom. Eu queria que rapidamente cada uma desse um recado para quem está ouvindo a gente, porque todos que estão aqui, a gente considera aqui no Sistema B, que são as lideranças do futuro, independente de serem lideranças de fato reais ou não dentro das suas instituições, são pessoas que vão escolher nas empresas onde vão trabalhar no futuro, como estão escolhendo o consumo, estão interessadas em fazer alguma mudança sistêmica acontecer. Então, eu queria que vocês deixassem assim um recadinho muito rápido para cada um que está aqui e ficou ouvindo aqui a nosso webinar e o nosso papo até o final. E aí, quando vocês terminarem, eu vou passar o nosso vídeo do manifesto e realmente encerrar dizendo que foi realmente
um sucesso esses 4 webinars que a gente teve. A gente teve a participação de grandes empresas aqui, além da Farm que está hoje, a gente teve a Pentes, a gente teve a Eixo, que é uma empresa muito forte de comunicação, de marca. A gente teve também a Cervejaria Praia, e a gente teve as instituições, né, que estiveram aqui apoiando esse manifesto Seja Antirracista. Então, qual é o recadinho de vocês, enquanto eu preparo o vídeo aqui? Quer começar? Você. Não, primeiro eu quero agradecer, né, todo mundo que está aqui. E eu acho que quem está aqui, com certeza, é interessado na pauta, né, ou tem curiosidade. E é muito legal, Marcinha, trazer essas lideranças, né? Porque eu acho que todo mundo é um agente de mudança, né? Então a gente tem poder de transformar micropolíticas, né? Enfim, comunidades de relações que impactam esse macro. Então eu acho que, enfim, a mensagem que eu deixo aqui é de fato a gente se empoderar do que a gente acredita, sabe? Enfim, buscar um propósito, mas não levar essa busca pelo propósito como um peso, né? Então, eu acho que é muito num lugar de se ver como agente de mudança, né? Porque às vezes a gente acha que tem que ser Barack Obama para mudar, só que não é sobre isso, né? É muito pelo contrário. Então, eu deixo, enfim, essa mensagem jovem motivacional. eu acho que é nesse lugar, assim, porque eu me vejo nesse lugar, né? Hoje eu tenho cada vez mais pensado sobre onde eu quero estar, quem eu quero consumir, seja no Instagram, seja, enfim, em questão de compra, quais empresas, né, eu quero estar olhando. E eu acho que todo mundo tem capacidade de ser um agente de mudança, né? Quando eu cheguei na Farm, no escritório, enquanto estagiária, eu não imaginava que eu fosse conseguir transformar e criar, enfim, grupos que estão junto comigo também pelo que a gente acredita. Então, eu acho que é sobre isso, é importante a gente falar, se conectar com pessoas. Então, eu acho que é sobre isso, porque a vida é agora, gente, não tem como. Carol? Estava tentando ligar o microfone, desculpa. Então, eu acho que a primeira coisa é racializem os seus olhares. É muito importante racializar os olhares para a gente conseguir entender o processo todo e entender que o racismo ele vai muito além do nosso individual, né? A nossa existência ela nunca é solo, ela é sempre coletiva. Quando a gente pauta em existências não brancas, de uma forma geral, o nosso sucesso está sempre atrelado a um sucesso de quem vem depois, e quem vem depois, e quem vem depois, e quem vem junto. A gente nunca chega no topo sozinho. Então, é esse senso de comunidade, de compartilhamento, que é algo que os nossos ancestrais nos ensinaram, e mesmo toda a estrutura tentando acabar com a nossa história, com a nossa visão, com a nossa força, a gente continuou levando esse senso de comunidade. E eu desejo que vocês levem assim para sempre, não esqueçam nunca disso, que nós nunca existimos sozinhos, a gente sempre está aqui para trazer os nossos. E sempre muito bom ter em mente, sempre ficar atento ao que a gente quer consumir, como a gente quer consumir e aonde a gente quer consumir. Acho que esse é o meu recado final. Obrigada. Tássia. Muito bom. Eu acho que eu vou dar o meu recado no meu lugar de fala, né? Assim, de mulher branca, para os brancos que estiverem aqui nos assistindo. A gente tem muito viés inconsciente. A gente, sem querer, se pega pensando, agindo, falando uma expressão que a gente já nem se liga que é racista e é. Então, acho que, assim, para mim, um grande processo de desconstrução, um grande processo de desaprender e reaprender. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade e esse reconhecimento e essa vontade mesmo, sabe? De se transformar e de querer ser melhor para o mundo e para as pessoas. E falando também do lugar de liderança, né? A importância de abrir esses espaços, assim. Eu não tenho a menor dúvida de que aqui temos líderes incríveis que já são, porque a Lívia, acho que não é nem uma líder do futuro, ela já é uma líder
maravilhosa, está se formando agora, e eu falo para ela, eu falo, Lívia, você vai conquistar tudo que você quiser na sua vida. Se quiser ser CEO um dia, amor, você vai. Você está em todos os conselhos, porque é isso, né? A importância também da gente abrir esses espaços e deixar as pessoas crescerem, evoluírem, mostrarem pra gente como elas são fodas e como elas podem só agregar cada vez mais. Então, eu sou um produto da felicidade, da diversidade. A diversidade só trouxe mais alegria para minha vida. Então, é isso. E agradecer o convite de estar aqui com vocês. Maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos assistir junto o vídeo do nosso manifesto, que vocês quiserem compartilhar, enfim. Vou agora espelhar minha tela. Vamos lá. My gosh, here. Aqui. Então, meninas, muito obrigada. Ele saiu sem som, Marcinha. Não sei se você vai tentar de novo. Não estou conseguindo colocar o som, mas ele tem ali um lettering que tem uma força também nas palavras. O som traz uma emoção muito forte mesmo, porque tem aquele menino fazendo uma manifestação e ele falando basta de mortes, né? Então ele pede um basta, e a gente pede um basta relacionado a tudo que vem aí dessa condição, desse racismo estrutural, institucional que a gente vem sofrendo, né, há muito tempo. Eu sou aí uma mulher de meia idade e descobri negra muito cedo, e aí essa luta é muito forte, bate muito forte aqui. Mas eu queria agradecer, estou muito feliz de estar encerrando esse ciclo e de desejar para vocês um 2021 potente, como vocês são. Obrigada. Para todas nós. Para você, para todos nós. Obrigada, pessoal. E fim a igualdade racial. Fim a igualdade racial. Isso aí. Tchau, gente. Tchau.